a nacionalidade dos hebreus. Quem somos nós? Judeus, israelenses, israeli ou semitas. Outro fato que as escrituras nos dão sobre Israel é que o seu nome ou nacionalidade nunca foi judeu, israelense, israeli ou semita. Judeus. Acadêmicos e especialistas em Bíblia dizem que o termo judeu era aplicado somente à tribo de Aúda, Judá. Então, Moisés não poderia ter sido um judeu, porque ele era da tribo de Levi, fazendo dele um levita. Números 26, 59. Aqueles que eram da tribo de Aúda, Judá, eram conhecidos como Yahudim, em hebraico, ou judaítas, em português, e não como judeus. A palavra, nome, judeu, não é de origem hebraica, mas sim inglesa. Não há letra J ou o equivalente a J na língua hebraica. Por uma questão de fato, a letra J é uma das últimas letras a serem adicionadas ao alfabeto inglês. Ela foi criada na França, por volta de 1600, então, no período bíblico, não existia a letra J. Géus, judeus, são aqueles que praticam uma religião chamada judaísmo. Já que os antigos hebreus não praticavam o judaísmo, o nome judeu não poderia se referir aos israelitas bíblicos nem aos seus atuais descendentes. Israeli. A palavra israeli não é mencionada nas escrituras. Israeli ou israelense se refere apenas a um cidadão ou residente no moderno Estado de Israel. Israeli ou israelense não significa que ele seja um descendente de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Gênesis 32, 28. Um israelense e um israelita são duas coisas totalmente diferentes. Semitas. A palavra semita não pode ser encontrada nas escrituras. Os antigos israelitas eram descendentes de Shem, filho de Noé, através de Abraão, através de seu filho Isaque, e através de Jacó. Israel tinha 12 filhos, que eram todos hebreus. Deuteronômio 29, 13. Nem Noé, nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó, geraram um filho chamado Sem ou Semi. Isto significa que os semitas não poderiam ser descendentes de Abraão, Isaque, Jacó. Assim, se segue que eles não poderiam ser israelitas, de acordo com as escrituras. Nunca houve uma tribo, entre os israelitas, chamada de Sem ou Semita. Havia apenas 12 tribos de Israel: Reuven, Shimon, Levi, Yaúda, Evulum, Issascar, Dan, Gade, Esher, Nafali, Yosef e Benime. Gênesis 49, 1, 28. Todas as 12 tribos eram hebreu-israelitas. Hebreus, caminhantes, andarilhos, porque eles eram descendentes de Abraão, e Isaque, e também em referência à língua hebraica, israelitas porque eles também descendiam de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Gênesis 32, 28. Os hebreus poderiam ser chamados Bene e Shem, filhos de Shem, para designar que eles são descendentes de Shem, filho de Noé, mas não semita, que não é um termo adequado em referência aos israelitas. Semita significa meio ou metade. Por exemplo, seminovo igual quase novo, meio velho, semi-acabado. Semita é um termo relativamente recente. Entrou em uso no século XVIII, juntamente com a palavra judeu, judem, etc. Um de seus usos era para designar aqueles que falavam uma certa língua, como o siríaco, hebraico e árabe. Mais tarde, foi dado à palavra semita um significado extra para incluir todos aqueles que eram supostamente descendentes do filho de Noé, chamado Shem, mas não semita. Ao longo dos anos, semita tornou-se significado de judeu e somente para os judeus. Assim, nos dias atuais, a terminologia semita é sinônimo de judeu ou judeus. Isto é um erro. Até os judeus Askenazim são chamados de semitas, um erro enorme, pois judeus Askenazim são descendentes de Jafé, e não de Shem. A palavra semita não é encontrada nem mesmo nas traduções corrompidas da Bíblia, mas é suposto ser a tradução de Shem. Semita é uma palavra criada para enganar as pessoas que têm pouco conhecimento das escrituras e nunca deveria ser usada em referência aos hebreus israelitas. Isso só vai causar mais confusão. A palavra já é muito confusa, e uma vez que Yah nunca se refere a Israel como judeu, israelense, israeli ou semita, nós também não devemos. Nós somos hebreus israelitas. Hebreu, em hebraico, é ivri,
e significa andarilho. A palavra hebreu, é o equivalente da palavra inglesa ivri. Nas escrituras hebraicas, quando a menção da palavra ivrit hebreu, é em relação àqueles que são descendentes de Abraão e Isaac, da mesma forma que, no livro das Memórias, erroneamente chamado de Antigo Testamento, quando a menção da palavra ivri ou hebreu, é em relação àqueles que são descendentes de Abraão e Isaac. Ambas as palavras contêm o mesmo significado, mas são escritas de forma diferente por causa das diferentes línguas. Alguns alegam simplesmente que hebreu vem de Eber, e ponto final, sem sequer saber o significado deste nome. Antes de mais nada, é preciso saber que a palavra hebreu vem da palavra hebraica ibri, que se pronuncia 4ri, a qual combina a raiz preposicional Eber, com o sufixo bi, formando um substantivo. Por aí já vemos que o substantivo hebreu, que denota a característica ou origem de uma pessoa ou povo, é diferente de Eber, que se refere a um indivíduo. Mas pesquisando sobre o nome Eber, ou Eber, percebemos que é interpretado como do outro lado, ou do Oriente, além do Rio Jordão. Observe que a palavra hebreu vem da raiz avar, que significa passar, transitar, atravessar, cruzar. Essa palavra denota andarilho, viajante, aquele que passa adiante. Isto porque os hebreus, durante muito tempo, levaram uma vida nômade. Conduzidos por Abraão, partiram de Uri, e se estabeleceram na Palestina. No meio do seu território, havia o Rio Jordão, que fazia da região a área mais fértil e favorável para a agricultura. Esse território era conhecido como Canaã. Isto é, trata-se do morador do leste do Eufrates, referindo-se ao morador de Canaã, que havia atravessado para o outro lado do rio. Repare que aqueles que afirmam que hebreu vem de Eber não estão fazendo nada mais do que sustentar a mesma ideia, porque Eber reforça o sentido de andarilho, viajante, aquele que atravessa, cruza para o outro lado. De acordo com as escrituras, o primeiro a ser chamado de hebreu, que não se refere à pessoa de Eber, mas sim à característica de andarilho, foi Abraão. Gênesis 12:1-7. O sufixo lita na palavra israelita foi adicionado mais tarde, e significa descendente de certa pessoa ou nação, por exemplo, hitita, cananita, edomita, etc. nas traduções portuguesas, israelita, ou Israel, sempre é mencionado em referência aos descendentes de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, que era também o nome da terra dos hebreus. Como afirmado anteriormente, os termos judeu, israelense, israeli e semita não são utilizados nas escrituras. Yahá nunca instituiu, em Israel, uma religião, muito menos o judaísmo. Primeiro, a palavra judeus, Jeus, é suposto ser a tradução, em inglês, da palavra Yahudim, mas não é, nas escrituras. Yahudim, judaítas, refere-se aos membros da tribo de Yehuda, Judá. O nome Yehuda, Judá, assumiu outro significado após a divisão do reino de Israel em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte manteve o nome de Israel, e o reino do sul, Judá, Levi e Benjamim, foram chamados Yehuda, em homenagem à tribo de Yehuda. Se a palavra judeu fosse uma tradução de Yehuda, ou Yahudim, ela ainda deveria ter o mesmo significado. Mas não, judeu não se refere aos membros da tribo de Yehuda ou àqueles que viviam em Yehuda, e que se desintegraram depois de 70 AD. Judeu significa aqueles que praticam uma religião chamada judaísmo, e de uma forma ainda mais corrompida, assumiu o mesmo significado que hebreu, tornando assim, todas as tribos de Israel. Isto é terminantemente incorreto, porque judeu não é a tradução da palavra ivri, ou Israel. Uma tradução mais adequada de Yehuda, e Yahudim, seria Judá, e judaítas, porque essas palavras possuem o mesmo significado ou transmitem a mesma ideia que Yehuda, e Yahudim. Israeli, ou israelense, não é uma tradução de Israel, ou israelita. Israeli, ou israelense, se refere a um cidadão do moderno Estado de Israel. Isso não significa ser um descendente de Jacó, como Israel, israelitas são. Quando uma palavra é traduzida, a pronúncia da palavra, às vezes, muda drasticamente de um idioma para outro, mas carrega o mesmo significado. Então, o que importa é o significado. Israelense, ou israeli, significa uma coisa e Israel, ou israelita, significa outra. Assim, israelense ou israeli não tem nenhuma relação com Israel. É por isso que, na versão brasileira, português, é usado israelitas, Israel como a tradução de Israel,
e não israelense ou israeli. O judaísmo é suposto ser uma palavra que se refere à Torá, lei, instrução ou adoração. Em outras palavras, o judaísmo é suposto para se referir às leis e mandamentos que Moisés, recebeu de Yah, o Altíssimo, e ensinou aos israelitas, mas na verdade, nem mesmo encontramos a palavra judaísmo nas Escrituras. Isso porque o judaísmo é uma religião do povo chamado judeu. Yah nunca deu a Israel uma religião, muito menos o judaísmo. Ele deu a Israel leis, estatutos, juízos e mandamentos e ele fez um pacto com os israelitas para obedecê-lo. Se eles não obedecessem, sofreriam as consequências que são as maldições encontradas em Levítico 26 e Deuteronômio 28. Os israelitas não fizeram nenhum acordo com Yah em manter uma religião chamada judaísmo. Esta religião se divide em vários segmentos: o judaísmo assídico, o judaísmo ortodoxo, o conservador e o reformado. No judaísmo ortodoxo, o Talmud tem maior autoridade do que a Torá, Pentateuco. Em nenhuma passagem as Escrituras nos instruem a usar o Talmud. Para aqueles que praticam o judaísmo, o Talmud é como uma extensão da lei, mas em Deuteronômio 4:2, Yah nos instrui a não diminuir ou acrescentar nada à sua palavra. O judaísmo não está nas Escrituras. É uma religião criada pelo homem, assim como todas as outras. De acordo com as Escrituras, somos chamados hebreus israelitas em referência à nossa descendência dos patriarcas Abraão, Itshak, Isaac e Jacó, que, de acordo com a história, nós sempre fomos chamados de hebreus e nossa nacionalidade sempre foi israelita. Nota: o fato de as versões modernas da Bíblia usarem o termo judeu não significa que esse termo seja correto. Muitas das Bíblias mais recentes têm corrigido esse erro, pois o termo judeu não existia nem mesmo nas Bíblias corrompidas até o ano de 1611. Este termo foi adicionado mais tarde. A identidade perdida da nação israelita. Negros, afrodescendentes, pretos, africanos. Como os israelitas perderam a sua identidade? As Escrituras profetizam que os israelitas iriam perder o conhecimento de quem eles realmente são. Isso faz parte do castigo, por terem desobedecido ao Altíssimo. Se um povo perde o conhecimento de quem eles são, ele perde o conhecimento de sua nacionalidade, história e herança. Um povo sem história é um povo que não existe. Desde que hebreus israelitas chegaram às Américas, têm sido chamados por muitos nomes diferentes em referência à sua verdadeira identidade. Isto tem acontecido somente a nós, em todos os países por onde fomos espalhados. Somos conhecidos como afrodescendentes, negros, crioulos, pretos, da cor, escuros e assim por diante. Isso é loucura. Os italianos vieram para cá como italianos e é isso que eles continuam a ser hoje. O mesmo pode ser dito dos chineses, árabes, japoneses, turcos, libaneses, judeus, alemães, irlandeses, etc. Parece que somos o único grupo de pessoas que está muito confuso com relação à sua verdadeira identidade. A nacionalidade, a herança e a história de um povo são muito importantes. É o laço de ligação que conecta as famílias da terra. As Escrituras dizem que Israel perderia sua herança e que seus inimigos iriam conspirar para fazê-los esquecer a sua identidade. Então, vamos observar esses versos, e deixar as Escrituras nos dizer como foi que ficamos tão confusos a respeito da nossa verdadeira identidade. Salmos 83, 1. Ó Yah, não te cales, não te endureças, nem fiques inativo, ó Yah. 2. Os teus inimigos se alvoroçam, e os que te odeiam levantam a cabeça. 3. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os seus protegidos. 4. Dizem, vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memórias do nome de Israel. Tudo isso nos aconteceu aqui no hemisfério ocidental. Somos o único povo que, desde a nossa chegada aqui, fomos proibidos de praticar nossa cultura original e etc. Esta é uma das principais razões pelas quais nós não sabemos quem realmente somos hoje. Fiz menção de um dono de escravos chamado Willie Lynch, que em 1712, elaborou um plano para manter os escravos em um estado dócil e passivo. Willie Lynch disse que, para o plano ser bem sucedido, eles deveriam apagar a história original da memória dos escravos e substituir por uma falsa, como ele afirma em sua carta. Nossos especialistas nos alertaram sobre a possibilidade da ocorrência deste fenômeno,
pois dizem que a mente tem um grande poder de corrigir e recorrigir por si própria por um longo período de tempo. Basta tocarmos em alguma coisa que tenha base substancial histórica. Eles nos aconselharam que a melhor maneira de se prevenir contra esse fenômeno é apagar a história mental real criando vários fenômenos ilusórios. Repare que esses escravagistas receberam conselho de especialistas no assunto. O Salmo 83 diz que eles tramam astutamente. Tramar significa enredar, maquinar, conspirar ou enganar, e receber conselho significa instruir-se. Os especialistas de William Lynch aconselharam que ele apagasse nossa história mental. Isso é tramar astutamente. Quando o plano de William Lynch foi posto em prática, isso fez com que o nome de Israel fosse esquecido entre nosso povo, e fez com que os termos negro e preto fossem lembrados. O conhecimento de quem realmente fomos e somos foi tirado de nós. Mudaram nossos nomes, e por as gerações e gerações, nos contaram que não tínhamos história ou cultura. É por isso que ainda somos chamados por várias alcunhas hoje. A maior parte do nosso povo não faz a menor ideia de quem realmente somos. No verso 3 do Salmo 83, Israel é referido como protegido. Protegido quer dizer escondido, oculto, e é por isso que a verdade que estou apresentando a vocês hoje é chamada do segredo mais bem guardado do mundo. Este é um segredo sobre a verdadeira identidade de Israel. Mas ao mesmo tempo, este verso diz que nossos inimigos conspiram astutamente para tirar a nossa nacionalidade, identidade. Então, nossos inimigos têm conhecimento da nossa identidade. William Lynch diz que eles devem apagar nossa base histórica original. Isto significa tirar todo o conhecimento histórico original do nosso passado, sem deixar um rastro de quem somos, e substituí-lo por outras histórias falsas. Quantos leitores das Escrituras fizeram a conexão entre as maldições e nossa história? Provavelmente, não muitas, porque a nossa história original, hebrevismo, foi tirada, e continua sendo um segredo profundamente escondido, entre os nossos inimigos. Acho interessante que, durante o ano de 1700, época em que William Lynch escreveu a carta, os termos judeu e semita ganharam força. Também foi no ano de 1700 que todas as pessoas de pele negra foram agrupadas em um único grupo chamado de africanos. Foi também nesta mesma época que houve fortalecimento da supremacia branca. Será que não houve qualquer ligação entre todos esses fatores e o desaparecimento da história dos hebreus israelitas? Só o tempo e a verdade dirão. Como afirmei, estas maldições e profecias atingiram Israel nos tempos bíblicos, e continuarão atingindo toda a sua descendência, segundo as Escrituras. Isaías 1, 2, 3, Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque Iá é quem fala, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Este verso está nos dizendo que o povo de Israel não sabe quem são nem que seu Criador é Iá. Quantos dos chamados negros afrodescendentes se consideram os verdadeiros israelitas bíblicos? Não muitos. Jeremias 17, 4, assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei e far-te-eis servir aos teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Sua história e nacionalidade é a sua herança. Iá disse que nós iríamos nos privar da nossa herança. Isso significa que, enquanto não sabemos quem somos, qualquer um pode entrar em cena e proclamar ser um de nós. Esta é a situação hoje em dia. Todo mundo sabe que os judeus israelenses reivindicam a herança dos israelitas. Alguns afirmam que todos os europeus brancos são israelitas. Alguns dizem que os árabes são e assim por diante. Este verso também diz que, depois de perdermos a nossa herança, iríamos servir os nossos inimigos numa terra que não conhecíamos. Quando o plano de William Lynch entrou em ação, eles conseguiram apagar de nossa mente a nossa história e, com isso, ficamos privados de nossa herança. Fomos escravizados e servimos aos nossos inimigos, em uma terra, que era conhecida como o Novo Mundo, a terra que nós não conhecíamos. Alguns de nosso povo, após a sua chegada aqui, tinham conhecimento de que eles eram israelitas. A nossa verdadeira identidade foi ocultada ou mantida em segredo por quase 2000 anos. Mas com a Bíblia e todas as fontes históricas disponíveis, não é difícil identificar os verdadeiros israelitas atualmente. Essa punição é apenas por um tempo limitado. Em breve, receberemos do nosso Pai novamente o seu favor,
depois de recobrarmos nossos sentidos ou, melhor dizendo, depois dos nossos sentidos nos